E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito divino do Senhor, qual que é? É aquele que a gente falou no começo, né, na nossa apresentação. O propósito divino do Senhor é fazer com que o bem e a verdade voltem a se unir no homem, como era antigamente, na época paradisíaca da humanidade. O propósito divino é esse, unir bem e verdade para que o homem seja conjunto ao Senhor novamente, porque o homem se afastou e o Senhor quer conjuntá-lo. E Ele faz todas as coisas possíveis e imagináveis para que haja essa reunião do homem com Ele, né? E então por isso é que a gente pode dizer, mesmo não tendo muita, eu diria assim, certeza quando as coisas estão ruins, que o Senhor está conosco sim, em todos os momentos. E daí vem a palavra, a origem da palavra religião, né? Que é religar o homem que se separou de Deus. Né? Exatamente. E até parece, Eduardo, que aquelas, como a gente vê, né, as velhacarias, as falcatruas, as injustiças, elas parecem ter um triunfo sobre a sobre aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. Mas a gente sabe que essa vitória ela é temporária, não é um triunfo total do mal sobre o bem. Né? Porque os escritos da Nova Igreja, as doutrinas celestes, inclusive nesse livro Divina Providência, cita isso, que todo mal traz escrito em si a sua própria pena. Se eu mesmo que ele não seja efetuado aqui nesse mundo, ele pode ser feito no mundo espiritual. Essa punição, né? Essa punição que você quer dizer. Ou seja, se eu cometo um mal de deliberado propósito contra o meu próximo, naquele mal que eu cometi, está inscrito aquela pena. É como se dissesse assim, assassinato 10 anos, né, ou 20 anos, que seja, mentira, 1 ano. Né, já tem tudo inscrito ali dentro, porque dentro do mal, naquela semente maligna, está a erva venenosa que vai brotar e vai prejudicar o homem depois. Então, temporariamente, a gente pode ver, né, as velhacarias, as maldades triunfando, as injustiças, né, como dizia, né, um poeta brasileiro, né, triunfar a injustiça, né? Rui Barbosa dizia isso, né? Mas esse triunfo muitas vezes a gente não vê pessoas agindo, sendo punidas aqui ainda nesse mundo, né? Mas certamente depois da morte, tudo que nós plantarmos aqui será colhido. Se nós plantarmos o mal aqui, a gente pode ter uma vida de fausto, de tranquilidade e morrer na abundância. Mas certamente, se aquilo tudo que a gente tem, né, foi conquistado ilicitamente pela maldade, aquilo tudo será cobrado. Né? E um dia a justiça divina atua. Isso não tem como. Não que o Senhor queira e goste de punir o homem, mas é que o mal que o homem faz tem dentro de si a sua própria punição. É uma questão matemática, não tem como o homem livrar disso. Né? É verdade. E dentro do que a gente está vendo, né, desse parecer que o Senhor está longe, né, afastado das coisas, né, que Ele não vê, a gente vê também proliferar as religiões que proliferam, né, e a diversidade de religiões no mundo, né? Como que as doutrinas celestes poderiam explicar essa diversidade de religiões no mundo? Não seria mais fácil existir, então, somente uma religião que ensinasse a verdade para todas as pessoas igualmente? Essa pergunta é interessante e vem justamente fechar essa questão das permissões da Divina Providência nesse nosso primeiro programa, né? Na verdade, isso se explica de uma forma seguinte, né? Que, de alguma forma, o Senhor teve que se manifestar nesse mundo, né? E Ele se manifestou assim de forma primeira, né, no coração do homem, né? Isso no princípio, quando o homem vivia num estado paradisíaco, onde ele estava justamente nesse casamento do bem e da verdade, né? Então ele recebia as coisas do Senhor no seu coração, né? E ele tinha também mesmo contato com o mundo espiritual, né? Depois, gradativamente, ele foi se perdendo, né? E o Senhor teve que suscitar uma palavra e mesmo um povo para levar essa religião para a humanidade. E a palavra de Deus, a princípio na antiga igreja, depois na igreja israelita, ela se espalhou pelo mundo, né,
do mundo antigo, né? E depois, pela religião cristã, também houve esse, digamos, esse espalhar-se, né? A gente vê, por exemplo, das missões jesuíticas, né? Da Companhia de Jesus e todas aquelas, digamos assim, digamos que a palavra foi se espalhando pelos povos, mas nós sabemos que ela não chegou em todos os povos. Há muitos povos em que nem se conhece quem é Jesus Cristo, como é a palavra, quais são os ensinamentos que ela traz. Mas o Senhor, ele suscitou também várias outras religiões, em vários outros povos, em culturas totalmente diferentes, com ensinamentos semelhantes, né, aos ensinamentos que estão lá nos 10 mandamentos, que são aqueles que a gente falou no início do programa, que é não matar, não roubar, não cometer perjúrio, não adulterar, né? Guardar algum dia de festa, né? Honrar pai e mãe. Essas coisas são de todos os povos praticamente. Qualquer povo, né, que tem uma religião sã, baseada nos princípios da verdade, tem princípios, né, leis semelhantes a essa. E isso foi então, digamos assim, não foi uma coisa homogênea, né? A gente pode perguntar muitas vezes, né, por que algumas pessoas, alguns índios lá adoram o sol, a lua, as estrelas, né? E outros são até idólatras, por exemplo, né? Então, mas, por exemplo, uma pessoa que está numa certa ignorância dessas coisas e vê Deus como se fosse o sol, né? Mas ele age dentro dos princípios da comunidade em que ele vive, dos ensinamentos religiosos que ele recebe, seja por um pajé, ele está imbuído de uma boa intenção para com Deus e para com o seu próximo, né? Então, ele certamente vai ser salvo e vai receber algum tipo de alegria celeste dentro da possibilidade da sua recepção, né? E no mundo espiritual, tanto quanto for possível, ele vai ser orientado sobre as coisas do Senhor e do seu reino, né? Então essas coisas, e mesmo os idólatras, as idolatrias, que, por exemplo, você adorar uma imagem até de um santo cristão, muitas vezes pode ser considerado uma espécie de idolatria, né? Mas tem não em todos, porque tem muitas pessoas que se utilizam daquela imagem para fazer digamos assim, alguma ligação com o divino, né? Eles não têm má intenção naquilo, né? Eles, justamente na sua simplicidade, eles gostariam de ter alguma forma, alguma imagem do divino, né? Exato. E eles então fazem isso. Então o Senhor a todos contempla. Ele não vai, ele olha principalmente a intenção que está no coração do homem, né? Então toda essa providência divina atua mesmo, por exemplo, em religiões que a gente aparentemente, né, não considera, né, ou considera assim, digamos assim, muito diferentes daquelas que a gente está acostumado, né? Mas o Senhor contempla a todos, né? Ele não vai excluir ninguém, porque ele é a própria justiça, né? E a própria ordem. Exato. Ou seja, quando o homem crê na divina providência do Senhor, ele então não se preocupa em ver que no mundo existem diversas religiões, porque ele sabe, né, que cada religião é apropriada para aquele povo, para aquela cultura, assim como cada roupa é apropriada para cada pessoa. Você não consegue colocar uma roupa de uma criança de 2 anos de idade, que não é apropriada, né, para o seu tamanho, nem talvez para a sua atividade, né? Então, crendo na divina providência, que o Senhor toma conta de todas as coisas, a pessoa deve, dessa forma, descansar em saber que a salvação não é exclusiva para uma determinada religião, né? Eu não preciso que o homem saia daqui e vá perturbar a ordem e a tranquilidade de um povo que está afastado, lá no meio de uma selva talvez, né, que poderia alcançar a salvação muito mais rapidamente se fosse mantido lá dentro dos seus padrões religiosos, simples para o nosso ponto de vista, né, mas que são complexos o suficiente para eles, né, e bons o suficiente para que eles sejam elevados a um estado de homem meramente natural a homem espiritual.
Então nós deveríamos ter então tranquilidade e confiar que o Senhor cuida de todas as coisas, porque o que salva, no final das contas, não é a religião que o homem tem. O que salva é o bem que ele faz de acordo com a religião. E o que mata o homem, né, não é também a religião que tem, mas o mal que ele faz, que tem em si a sua pena embutida. Certo, né? Muito bem. Então, para nós aproveitarmos um pouquinho do tempo que nós temos ainda desse programa, eu gostaria de pedir para o ministro Vicente para ele explicar um pouquinho dessa nova publicação que é a Divina Providência, do qual nós estamos retirando esses ensinamentos que nós estamos falando nesse programa de hoje, né? Então, os ensinamentos, Eduardo e nossos telespectadores, eles são retirados, né? O que a gente falou hoje é um pouco do que a pessoa pode encontrar nesse livro chamado Divina Providência. Ele foi publicado pelo grupo da Nova Igreja no Brasil, recentemente, agora no final do ano passado, e ele está disponível à venda na Livraria Alexandria, pelo telefone 3027-4741. Todos estão convidados, por quiserem conhecer essa obra, que tem muito mais do que a gente poderia colocar aqui em centenas de programas de meia hora de duração cada um. Exatamente. Então, muito bem. Eu acho que com isso nós... pelo menos, digamos assim, fizemos uma pequena introdução das coisas que são da permissão da Divina Providência, né? E no programa seguinte, na semana que vem, nós vamos abordar a segunda parte desse programa. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do ministro Vicente Nobre, vindo eu que agradeço. Lá de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. E agradecer, sobretudo, a presença de vocês que nos assistem, que são um motivo maior de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.